Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando o Alesp Cidadania de hoje com um tema muito pontual e que vem sendo discutido nos últimos meses aqui no Brasil, que é a educação domiciliar ou homeschooling, né? Como muita gente conhece. E hoje, para esse nosso debate, eu tenho aqui comigo a Roberta Guedes, que é gerente da Câmara de Educação Básica da Associação Nacional de Educação Católica, e também o Renato Godoy, que é coordenador de Relações Governamentais do Instituto Alana. Começando com a Roberta. Roberta, bem-vinda ao Alesp Cidadania, tudo bem por aí? Olá, muito feliz de estar aqui com vocês e com certeza vamos ter um bom diálogo nesse dia de hoje. Aproveitando então essa sua fala inicial, para quem está em casa, né, e não sabe a diferença da educação domiciliar ou homeschooling, como ficou mais conhecido, e a educação remota, qual é a principal diferença dela? Bom, primeiro a gente está falando de uma educação remota emergencial. Com a questão da pandemia, as escolas, muitas das nossas escolas, sejam públicas ou privadas, elas não puderam abrir. Nós fizemos o isolamento social. E, pasmem, até hoje nós temos ainda várias escolas que não conseguiram retornar ao presencial. Então, a solução que se teve de forma emergencial e regrada pelo Conselho Nacional de Educação foi o ensino remoto. Então, o que seria isso? As nossas redes, pública e privada, com seus educadores, e aí a gente tira o chapéu para os professores, se reinventaram e começaram a fazer as aulas online. Então, é muito importante que a gente saiba que a aula remota não é o ensino domiciliar e muito menos EAD, que é uma modalidade. E também entender que a aula remota, ela pode estar híbrida ou não. Híbrida é se o aluno também estivesse indo para a escola, então uma parte presencial, outra parte no online. E o que é, então, esse ensino domiciliar? O homeschooling, o ensino domiciliar, a criança é apartada da escola. Ela, no muito, é um número, porque ela tem uma matrícula. Mas ela não frequenta a escola, é a família que assume o ensino escolar, ou ela trazendo o próprio currículo, ou contratando uma pessoa para que faça o currículo com aquela criança. Então, tradução, o ensino domiciliar é a total ausência da escola. E o ensino remoto é a escola dentro da casa, nessa intrínseca ligação entre família, comunidade de professores, na construção de um currículo. E, Renato, bem-vindo ao Alesp Cidadania, um prazer tê-lo aqui com a gente. Aproveitando essa fala inicial da Roberta, o quanto pode ser danoso para essa criança, para esse adolescente, ter esse ensino apartado da escola? Olá, Julie, olá, Roberta, olá, telespectadores da TV Alesp. Bom, nós, do Instituto Alana, assistimos com muita preocupação, né, o avanço desse tema do ensino domiciliar na Câmara dos Deputados, né? A gente tem um apreço muito grande pela nossa Constituição de 1988, sobretudo o artigo 227, né, que trata da absoluta prioridade dos direitos de criança e adolescente, né? E entre esse amplo rol de direitos de criança e adolescente se encontra o direito à educação, né, que está muito bem definido, num artigo também muito apreciado, enfim, pelos movimentos de defesa da educação, que é o artigo 205 da nossa Constituição. E no nosso entendimento, esse é o artigo que fala do direito à educação, né? E no nosso entendimento, o homeschooling, o ensino domiciliar, ele não é capaz de garantir esse direito à educação. Ao contrário, ele obstrui o direito à educação, por mais que seja bem intencionada a família que vai fazer esse ensino domiciliar, né? No nosso artigo 205, a gente fala da tripla missão da educação, né? Que é o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. E no nosso entendimento, as famílias não têm condições de realizar essas missões dentro de casa, né? Portanto, a criança estaria alijada do direito, apartada, afastada do direito à educação. Nesse sentido, nós entendemos que há uma retirada de direitos de crianças e adolescentes quando se não permite que eles vão à escola, porque a escola é o espaço da convivência, da socialização, né? O espaço em que a criança, o adolescente, vai conhecer a pluralidade da sociedade, ver as diferentes formas de se inserir na sociedade que estão presentes na escola, né? E também começar ali o seu início da cidadania, né? O processo de participação
né, a gente entende que os danos, né, do homeschooling, do ensino domiciliar, eles são de ordem individual, né, na formação biopsicossocial de crianças, e também coletivos, né, um dano para a sociedade como um todo, porque na escola, desde cedo, se aprende a conviver, se aprende a coexistir, se aprende a criar vínculos, né, com o outro, e a ter empatia, tolerância, e, por fim, aprende-se a viver numa democracia. Então, a gente entende como sendo um risco muito grande para a sociedade como um todo. E, Roberta, além dessa questão que o Renato apresenta para a gente, da convivência, da pluralidade, das diferenças, né, que se tem no convívio dentro da escola, efetivamente para a criança, de aprendizagem, falando de aprendizagem, em que pode ser afetada, como o Renato disse há pouco, por mais que os pais, as famílias tenham uma questão em mente que não seja o dano à criança, mas a gente sabe que é preciso ter um aprendizado efetivo, né? Eu acho muito bacana trazer em pauta os direitos de aprendizagem. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho juntos. Todo pai e toda mãe quer o melhor para o seu filho. Quando a gente tem um filho, é a primeira emoção, é o primeiro sentimento, nós queremos o melhor para ele. E quando a gente fala de uma educação, a gente não pode entender que a escola substitui a família, nem que a família substitui a escola. Nós precisamos entender que são instituições que se complementam junto com outras instituições que compõem a sociedade. E aí a gente vem na palavra-chave, direito de aprendizagem. Nós levamos muitos anos para aprovar a Base Nacional Comum Curricular, que tem como métrica os direitos de aprendizagem das infâncias e das juventudes. Trabalhar o ensino domiciliar no homeschooling é negar esse direito de aprendizagem. É negar em que sentido? Primeiro, se o pai vai escolher o currículo da criança, como é que vai ser garantido os direitos mínimos de aprendizagem que estão na Base Nacional Comum Curricular? Quem vai normatizar isso? Quem vai avaliar essa criança? Como é que ela vai passar por toda a construção do processo social que envolve o processo de ensino-aprendizagem, se ela está tendo aula sozinha dentro de casa, com a mãe, ou com o pai, ou com uma pessoa que a família contratou? Quando a gente fala de direito de aprendizagem, a gente não está falando só de direitos de aprendizagem cognitivos. Algumas pessoas falam, porque agora a criança tem um mundo em casa com a internet, ela pode visitar um museu na Inglaterra sem sair do Brasil. Bacana. Só que o direito de aprendizagem envolve as competências socioemocionais. Não adianta eu ter um filho que passou em primeiro lugar em medicina na universidade mais famosa do mundo, se ele não é capaz de ser solidário, se ele não é capaz de desenvolver empatia. Então, falar de direitos de aprendizagem é enxergar que nós, seres humanos, não somos só razão, nós somos uma composição de integralidade, e a formação integral, ela se dá também dentro da escola. E aí, como direitos de aprendizagem, eu tenho que falar de direitos das infâncias junto. E aí eu tenho que dizer que a escola é um dos locais da rede de proteção das nossas infâncias e das juventudes. A pandemia nos machucou muito e nos ensinou bastante. Muitas famílias sabem o quanto foi doloroso ter os seus filhos em casa, e essa aprendizagem, o quanto também foi dolorosa. Porque eu sou professora e eu sou mãe. E cansei de ouvir outras mães falar, nossa, eu não estou vendo a hora do meu filho voltar para a escola, porque eu não sei como é que eu ensino esse menino desse jeito. O impacto que nós tivemos na educação brasileira é de, no mínimo, 8 anos, quando a gente está falando de direitos de aprendizagem, de perda desses direitos. E é na escola que a gente consegue detectar abuso sexual, violência física, violência moral e tantas outras questões. Retirar essas crianças de trabalho infantil, retirar essas crianças de situações de altíssima vulnerabilidade. Isso é um direito da criança. Então, a gente fala, Júlia, que nós não somos contra as famílias homeschooling, porque elas fizeram essa opção. Nós somos contra
o ensino domiciliar. Porque eu não creio que nenhum pai nem uma mãe quer o mal para o seu filho. Mas talvez seja necessário ter a consciência do que se tem mais ganhos, que é da convivência para a garantia dos direitos, ou é tirar essa criança e falar o direito da aprendizagem dela está somente vinculado ao meu desejo. E isso a gente tem que pensar um pouquinho. E dentro desse pensamento, Renato, que a Roberta nos traz, a gente percebe que é algo além do aprender o português, a matemática, a ciência, a geografia, né? As matérias do dia a dia, né? Significa tornar aquela criança um ser pensante, um ser cidadão, e me parece que é isso também a grande preocupação, né? De como essa criança, esse adolescente vai encarar o mundo. Exatamente, Julie, como concordo muito com o que a Roberta trouxe, enfim, eu acho que essa questão, retomando, a questão do pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, que são esses itens constitucionais, eles jamais podem ser alcançados pelo homeschooling, né? E o que a gente tem de preocupação muito grande é com a formação de crianças, enfim, de adolescentes, de educandos, num ambiente muito fechado, num ambiente em que não se escuta o outro, que não se escutam outras versões, outras abordagens, que não aquela determinada pelos pais, pelas mães, pelos responsáveis ou pelos tutores, que vão educar aí, entre aspas, essas crianças, e isso formaria indivíduos pouco afeitos ao diálogo, à empatia, ao entendimento do outro, Existem diversos estudos internacionais, entre eles formulado por uma professora de Harvard, Elizabeth Bartoli, mostrando que muitas vezes o ensino domiciliar ele é uma opção de algumas famílias, não de todas, mas tirar os seus filhos de contato com pessoas que eles não julgam, enfim, adequadas para o convívio com seus filhos, para ser, enfim, fazendo aqui um eufemismo, na verdade, do que é uma segregação social, racial, que muitas vezes algumas famílias nos Estados Unidos, segundo esse estudo, buscam fazer. Então, o ensino domiciliar, ele acaba criando algumas redomas, e alguns segmentos muito, muito específicos da sociedade, e muitas vezes em detrimento dos valores democráticos, muitas vezes em choque, em conflito com a pluralidade, com a convivência e com a cidadania, Criam-se guetos, enfim, de famílias que não querem que haja convivência com as diferenças, o que, sem dúvida, prejudica muito o ensino, prejudica muito o desenvolvimento da democracia, da convivência, da cidadania. Acho que essa questão que a Roberta traz também, sobre como a escola é um espaço de identificação de violência contra a criança, por exemplo, então a escola tem essa rede de proteção, além da questão da violência, da identificação de profissionais qualificados, que têm formação e qualificação necessária para lidar com a criança, identificar esse tipo de violência que a criança está sofrendo. A escola também é um espaço, hoje, é importante a gente lembrar, no momento de pandemia, num momento muito grave da situação do país, assim como em diversos outros países, mas a escola também é uma rede de proteção social, lembrando que a alimentação escolar é responsável por alimentar muitas e muitas famílias, Então, a gente vê, infelizmente, que esse debate que foi colocado, sobretudo pelo Executivo Federal no Congresso Nacional, ele vem na contramão de todas as demandas da educação brasileira, No momento que a gente precisa reforçar a escola pública, reforçar e valorizar os profissionais de educação, nesse momento em que eles se mostram tão necessários, muitas famílias que não estão conseguindo colocar os seus filhos nas escolas em função das restrições, em vez de a gente reforçar essa rede de proteção, essa rede de amparo social tão grande que é a escola, a gente debate um tema que visa diminuir o papel da escola e diminuir o papel dos profissionais de educação. Então, para a gente, acho que acima de tudo, a gente considera muito lamentável e preocupante
que esse tema do homeschooling, do ensino domiciliar, seja a única prioridade que o Executivo Federal apresentou ao Congresso Nacional nesse ano. Então, acho que é importante pontuar também esse contrassenso, né, que a gente acaba vivendo fazendo esse debate. E é o que me traz nessa sua fala também, aproveitando a Roberta e você, é que nós estamos num momento em que a pandemia também demonstrou o quanto se tem um gap educacional de escola pública e escola privada entre, né, cada setores aí da sociedade. Me parece que também esse projeto de educação domiciliar pode potencializar essas questões. Não sei se a minha leitura é correta, Roberta, vocês que estão no centro aí da discussão. Eu concordo que pode potencializar e que traz lacunas muito profundas para as redes de educação. Vamos entender um pouquinho isso, Julie, por que a gente traz esse cenário. No momento que a gente está discutindo a essencialidade da educação, então tem que abrir escola de qualquer jeito, a gente também está falando assim, não, vamos aprovar também de qualquer jeito o ensino domiciliar. Me parece um pouco distante um pensamento do outro. Se eu provo com números técnicos que a escola precisa estar aberta, que eu preciso vacinar não só os professores, mas eu preciso de vacinação, né, para a população brasileira, eu preciso garantir direitos de aprendizagem, como é que ao mesmo tempo eu estou dizendo, não, no ensino domiciliar o ensino é melhor, meu filho vai estar mais bem preparado, ele vai se dar muito melhor no Enem, no vestibular, ele vai ser um Einstein. Então, pera lá, o que a gente está colocando nessa balança como ponto de avaliação? Isso precisa estar muito atento. O que tem por trás de uma aprovação de ensino domiciliar como emergencial dentro de um momento tão distinto da educação, não só brasileira, do mundo todo? Está aí com milhares de pesquisas mostrando o impacto dessa pandemia para a educação no mundo inteiro. E por que a gente diz que amplia a desigualdade? Porque vamos pensar, quem é que vai conseguir pagar um professor em casa, especializado, 6 horas, 8 horas, enfim, para garantir que aquele filho dele esteja tendo todo o conhecimento acadêmico necessário? Preciso ter recurso financeiro. Aí, se eu aprovo uma lei, eu vou fazer uma lei que distingue, então, assim, até tantos salários mínimos, você pode ter o ensino domiciliar. Abaixo desses tantos salários mínimos, aí você não pode. É como se eu falasse, ó, filho de rico, pode, porque o pai vai poder pagar a boa internet, o bom tutor, o bom pacote de dados, o bom pacote de soluções educacionais. Então, você tem um investimento aí de 8, 10 mil, bacana, você é o cara que, de forma eugênica, eu estou preparando para ter ascensão social. Poxa, você é assalariado, você tem um salário mínimo, então você já não pode manter isso, então você tem que obrigatoriamente estar lá na escola, tá? De preferência pública. Se uma escola privada não for filantrópica, te dá uma bolsa, mas senão você vai para a pública mesmo. Então, me parece, no mínimo, um retrocesso. A gente não valorizar o ensino público e o ensino privado, porque eles não são disputadores de territórios, eles são complementares no território da educação. Eu estou assumindo, enquanto nação democrática brasileira, que eu preciso tanto do ensino público quanto do ensino regular, privado, com excelência. Então, eu tenho que assumir, e é constitucional eu assumir que eu entendo que eu preciso de uma educação de qualidade social. O que é uma educação de qualidade social? Seja o filho do rico, do pobre, do branco, do negro, do estrangeiro, do imigrante, do migrante, enfim, não importa. Essa criança, esse jovem, ele vai ter um ensino básico de excelência, com condições de acesso, de permanência e de conclusão. Porque é outro grande problema. Se a gente está passando por toda uma reforma de novo ensino médio, é porque a gente tinha ajustes para fazer. Quando eu tiro esse menino lá da escola, coloco ele numa redoma de proteção, seja por que motivo for, porque ele tem uma deficiência física,
porque ele é um menino de altas habilidades, porque eu, pai, não quero que ele tenha convívio com outras questões religiosas que eu não concordo, outras questões políticas e morais que eu não concordo, ou porque eu acho que a escola é um lugar que não está bom, eu preciso melhorar muito para a escola conseguir bons índices, inclusive no PISA. Então, eu estou falando que, bom, eu quero o melhor para o meu filho, eu coloco ele numa redoma e eu dou aquilo que eu acredito que é o melhor para o meu filho. Bom, mas eu estou falando de sociedade. E esse menino, em algum momento, vai estar nessa sociedade, e é social, e é composição. Então, se eu tenho ressalvas à educação, seja pública ou privada, por que eu não estou nos grêmios com os meus filhos? Por que eu não estou nos colegiados, nas associações de pais e mestres? E estou ajudando a construir uma escola cada vez melhor, com uma educação de qualidade social. Eu preciso potencializar ações coletivas, comunitárias e que fortaleçam a sociedade. As ações individuais, a história já mostrou, ela só cria eugenia, ela só cria segregação, ela só cria exclusão. Preciso preparar pessoas para que as nossas escolas valorizem os professores, voltem a entender que o bom ensino é o ensino que passa pela construção acadêmica, teórica, científica, porque a ciência é boa, mas que não desprezam os valores, que não desprezam a formação, que não desprezam as crenças. Então, eu creio que, como educadora, que tirar a possibilidade democrática e consubstancial da educação de qualidade social não é aumentar o abismo, que já temos hoje na rede pública e privada, mas é aumentar o abismo que a gente tem na educação brasileira para a educação que tem também fora do Brasil. E se a gente pensar em educação de ponta, é preciso que a gente pense, então, o que é excelência? É preciso que a gente pense o que são resultados. E a gente precisa trabalhar por indicadores. E esses resultados, esses indicadores, eu particularmente acredito que tem que estar tendo monitoramento, a avaliação do processo de monitoramento e de qualificação. Sim. E se hoje nós temos dificuldades de fazer o monitoramento, a qualificação dos processos escolares, como é que a gente vai dar conta de um processo tão complexo como é o ensino domiciliar, num país continental, onde eu tenho crianças que sentam no chão, porque não tem nem cadeira para sentar na escola. Isso são alguns dos pontos que a gente não pode tirar do nosso radar. E são muitos, né, esses pontos, não é, Roberta? E a gente vai tentar ao máximo aqui no Alesp Cidadania trazer para você que está em casa essas questões. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, quando a gente voltar, eu quero também uma palavrinha do Renato com relação a esses pontos que a Roberta nos disse e ampliar um pouco essa discussão sobre educação no Brasil. Então, você que está em casa, fica por aí, a gente volta em instantes. Voltando com a Alesp Cidadania de hoje, falando sobre educação domiciliar ou homeschooling. No final do primeiro bloco, eu deixei aqui o Renato justamente para ampliar essa discussão que a Roberta começou com a gente sobre o quanto desigual também pode ficar a educação no Brasil com esse projeto de lei. Renato. Sem dúvida, Julie e Roberta. Essa pauta, ela é uma pauta do homeschooling, né? Essa demanda do homeschooling é uma demanda muito exclusiva de um segmento pequeno da sociedade, né? A gente vê que é um segmento que, via de regra, tem como bancar uma educação domiciliar no sentido de se colocar à disposição de filhos e filhas para fazer a educação no dia a dia, ou seja, abrir mão de uma realidade muito comum dos brasileiros, que é passar o dia inteiro fora de casa, sobretudo nos grandes centros urbanos, uma grande questão de deslocamento, enfim, que exige, né, ir de casa para o posto de trabalho, do posto de trabalho para casa. Então, é uma agenda um pouco fora da realidade da maioria dos brasileiros, né? Então, a gente vê que é uma pauta, vamos dizer assim, elitista, né, no sentido
de que poucos poderiam cumprir, né, com essas obrigações de educar os seus filhos em casa, ou não fariam de forma minimamente assídua, né, com uma certa frequência, o que é ainda mais preocupante. Né, nesse sentido, a gente entende que é uma prática, né, acho que a Roberta citou aqui, né, os pais, as mães falam assim, meu filho será um Einstein, enfim. A gente vê muitas vezes o argumento em prol da educação domiciliar, ele se dá do ponto de vista individual, né, do ponto de vista meritocrático, né, o que no nosso entendimento é um equívoco quando a gente vai tratar de uma política pública, em que a gente precisa pensar nos indicadores globais da educação brasileira. Né. Muitas vezes, principalmente nos Estados Unidos, né, se exibem alguns casos de determinadas pessoas que estudaram em casa e venceram Olimpíadas de Matemáticas, ou então Olimpíadas de Física, e adentraram as maiores e melhores universidades do mundo, né, como se isso fosse um resultado positivo dessa política. Né, só que esse tipo de história, né, esse tipo de história de superação, enfim, ela não leva em consideração o impacto coletivo disso na sociedade, né, o quanto a sociedade melhora, né, a partir desse tipo de exemplo, completamente individualizados, atomizados, né, falando de grupos muito pequenos. Né, então, a gente vê que é uma política que ela não atende às principais demandas da educação brasileira. Né. Hoje em dia, nesse ano, né, a gente tem uma discussão, de 2020 para cá, a gente tem uma discussão muito grande, que é, por exemplo, a discussão da conectividade nas escolas, né, ou de alunos e professores que tenham acesso a tablets, a dispositivos móveis para acessar as aulas remotas. Né? Acho que a Roberta trouxe isso no início do programa, né, falando da diferenciação entre o ensino remoto, EAD, em função de uma questão emergencial, e do homeschooling. Né? A gente não conseguiu fazer um ensino remoto da melhor forma possível no Brasil, porque muitas crianças, professores, escolas e municípios não têm acesso à conectividade. Né? Então, a gente está na contramão. Mais uma vez, estamos na contramão da discussão. A gente deve provavelmente conseguir derrubar um veto presidencial para garantir verbas de um fundo de telecomunicações para investimento em conectividade, mas é uma pauta que não estava sendo prioritária do governo. Né? O governo vetou esse projeto de lei que foi aprovado no final do ano passado. Então, tem uma série de discussões para reduzir as drásticas desigualdades sociais e educacionais que já existiam no país e foram recrudescidas, pioraram durante a pandemia, que precisa ser colocado, né, e não discutir a questão do ensino domiciliar. Acho que é legítimo quem tem esse posicionamento, né, óbvio, todos os posicionamentos dentro do campo democrático, né, dentro da nossa ordem constitucional, são legítimos, né, então cabe aqui a gente debater e apontar os malefícios desse tipo de política. Tem uma outra questão que a Roberta mencionou, que eu acho que é importante a gente reforçar, que é a questão do direito de pais e mães de educarem seus filhos. Né? Muitas vezes, isso é evocado alegadamente como se fosse um direito de escolha das famílias. Não, eu tenho o direito de não levar meu filho para a escola, pois eu posso fazer essa educação domiciliar. Isso a gente entende, né, essa oposição entre o direito da criança e o direito das famílias de liberdade de escolha, uma falsa oposição, um falso dilema, porque na nossa Constituição as crianças têm absoluta prioridade, né, segundo o artigo 227. Portanto, ela tem direito ao convívio, à educação, ao convívio contra as crianças, o direito de ter contato com o pluralismo da sociedade, né, e isso não significa que as famílias estão apartadas do direito de educar seus filhos. Elas podem e devem fazer essa educação no cotidiano, no dia a dia, nos seus lares, né, na formação, na transmissão de valores, de ética, e também, como a Roberta também mencionou, nos espaços institucionalizados dentro das escolas, como conselho de escola, associação de pais e mestres. Então, o que a gente quer é que cada vez mais as famílias se envolvam na educação de seus filhos. Né? Se nós tivermos uma sociedade em que todas as famílias tenham condições, né, de participar da educação dos seus filhos, a gente, sem dúvida, tende a aprimorar muito a nossa educação, né, com os pais acompanhando os seus filhos, enfim, exigindo melhorias nas escolas, no sistema educacional, né, mas isso é algo que a gente precisa trilhar um caminho longo ainda para atingir, e certamente não é debatendo homeschooling, sim debatendo questões universais da educação brasileira.
E o que fica, né, dessa fala, principalmente dessa última fala de vocês, é que não é que não se pode debater a questão da educação domiciliar ou homeschooling. Hoje, pelo que eu entendi da fala de vocês, a prioridade seria e tem que ser debater outras questões do impacto de hoje na educação brasileira, como a Roberta disse para a gente no início, né? Um gap ali de 8 anos. É isso que eu entendo de vocês agora nesse momento, né, Roberta? Julie, o que a gente clama como professor, como educador e como uma pessoa que acredita muito e defende muito a educação de qualidade social é que nós não somos contrários à discussão do homeschooling. Nós somos contrários a uma discussão do homeschooling de forma exacerbada e assoberbada de qualquer jeito, dentro de uma situação que é caótica. Eu fico pensando assim, gente, quantas pessoas nós tivemos mortas no nosso país? Quantas escolas nossas não conseguiram abrir? Como é que está a questão emocional das famílias, das crianças, dos jovens? O aumento de depressão, de síndrome do pânico, de doenças psicossomáticas nas nossas crianças é brutal. A gente tem números que comprovam isso. Os nossos professores estão num momento de esgotamento que não é físico, é emocional. O nosso povo, ele está entristecido, não é por uma perda física apenas, são as perdas financeiras, emocionais, materiais, sociais que nós estamos tendo. A gente está dando prioridade como, olha, vamos aprovar o ensino do homeschooling agora, imediatamente, para resolver os problemas da educação brasileira. Mas se não for para a educação brasileira, pelo menos os meus problemas do meu filho eu estou resolvendo. Eu não posso tratar de forma tão irresponsável uma política pública. Eu tenho que entender que quando eu aprovo uma modalidade de ensino domiciliar, isso envolve processo de avaliação, isso envolve currículo, isso envolve formação docente inicial continuada, isso envolve garantia de direitos de aprendizagem, isso envolve garantias de redes de proteção para essa criança que não vai estar dentro de uma escola. Isso envolve tanta coisa. E eu estou com condições hoje, políticas, econômicas e sociais, para se colocar essa pauta como pauta de urgência. Eu, particularmente, entendo que a gente está falando de vida. Eu, particularmente, entendo que a gente está falando hoje de sobrevivência econômica, social, e a educação, ela não vai resolver todos os problemas, mas ela é, sim, um instrumento importantíssimo da sociedade. E aí eu vou pegar as palavras do Renato, pessoa que eu tenho muito respeito pelo Instituto Alana. A gente precisa pensar em política pública. A gente precisa pensar em educação de qualidade social, a gente precisa pensar como é que eu vou fazer para esse aluno, seja da rede pública ou da rede privada, aprender integralmente como ser humano. Porque se eu quero ter um país melhor, eu preciso ter boa ciência, preciso ter investimento na ciência, preciso ter investimento na formação docente, preciso ter investimento na escola pública, eu preciso ter investimento em pessoas melhores, em bons cidadãos, em solidariedade. E o nosso país tem mostrado que a gente sabe direitinho ser solidário. Mas a gente precisa vencer, então, algumas pautas que são só pautas de interesse único, umbilical, para pensar em pautas de interesse coletivo, de interesse principalmente social. E como nós falamos aqui, né, e vocês têm pontuado muito essa expressão, né, direitos das crianças, Renato, como, então, a gente está falando de uma lei que possa vir a ser uma lei federal. Então, como o executivo e o legislativo de cada estado podem contribuir
para essa discussão e para que esse direito das crianças, nesse momento, estejam garantidos de uma educação de qualidade, independente da gente estar falando de educação domiciliar? Eu acho que o que o legislador brasileiro, sejam os deputados estaduais da LEP, sejam deputados estaduais de outras assembleias legislativas, vereadores, enfim, de todas as competências, né, da União, acho que o que eles podem fazer é olhar para a nossa Constituição, assim como a gente tem feito, né? A sociedade civil tem olhado para a Constituição, que é uma carta magna das mais protetivas, das mais inovadoras do mundo, no sentido de garantia de direitos, né? E tem tudo ali, tem um guia para a construção de uma nação soberana, democrática, que visa o combate às desigualdades, né? Então, acho que cumprir as três metas, né, que eu mencionei aqui algumas vezes, né, do plano de desenvolvimento da pessoa, o preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho, é um dever de todos os entes federativos, de todos os gestores públicos nesse país, né? E, sem dúvida, a gente está passando por um momento de pandemia, enfim, e que a gente eu mencionei também a questão da alimentação escolar, né, que eu acho que ela tem uma competência mais local, né, e os legisladores e os gestores municipais e estaduais podem olhar para isso, né, mas o que a gente vê também na nossa sociedade é um dado muito alarmante, né, durante a pandemia, em que o Brasil ele tem 70%, um dado do Banco Mundial, né, que fala sobre a dificuldade de leitura, né, de crianças brasileiras, falam que 70% das crianças já estão submetidas a essa dificuldade de leitura, né, e para a gente recuperar isso, como a Roberta falou, vão gerações e gerações, né, então a gente tem que olhar para esse tema, o tema da pobreza educacional, né, que é o tema colocado pelos educadores, enfim, pelos pesquisadores, e o número que pode aumentar cada vez mais se a gente não debater como voltar, por exemplo, às aulas, né, de forma segura, de forma adequada, né, discutindo a questão do espaço escolar para receber esse novo período que a gente vai chegar, se tudo der certo, né, a gente espera que dê certo, com vacinação, né, com a diminuição, né, da pandemia e, quem sabe, a superação em breve da pandemia. A gente precisa olhar para a escola, para o espaço escolar, para a educação escolar, né, saber como vai ser a questão da ventilação dentro das escolas, pensar em infraestrutura. A Roberta falou do grave problema de infraestrutura que a gente tem nas escolas brasileiras hoje. Então, a gente tem que olhar para a escola, né, olhar para o ensino escolar, para a valorização dos profissionais de educação, né, para toda a comunidade escolar, né? A gente menciona aqui nas discussões a questão, né, da identificação de abusos, de violências contra a criança, que é uma tarefa de toda a comunidade escolar, né, não só dos educadores, enfim. Tem a questão que eu mencionei também das merendeiras, enfim, todos esses profissionais qualificados que formam essa rede de proteção social, que formam esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que estão ali promovendo a educação, né, e combatendo a desigualdade social, porque acho que a escola ela tem esse papel equalizador na nossa sociedade, né, uma sociedade tão desigual, né, como a nossa. A gente sabe que famílias que infelizmente não tiveram possibilidade, pais e mães que não tiveram possibilidade de concluir o ensino regular, né, quando seus filhos vão à escola e chegam até o ensino médio, eles têm muito mais chance de superar esse ciclo da pobreza, né? Então, se a gente está falando em aumento das desigualdades sociais em função da pandemia, sem dúvida, é com investimento na escola, é com a valorização da escola que a gente vai ter um dos caminhos para superar isso, né? E acho que, além disso, pensando nesse momento de pandemia, enfim, que a gente precisa tanto da ciência, a gente vê a importância da ciência, né? E, sem dúvida, tem uma relação muito grande entre a escola e a ciência, né? Sem escola não há ciência no país, enfim, e não há combate à pandemia. Então, acho que a escola precisa voltar para o centro do debate, né? No ano passado, a gente teve uma vitória muito grande do Congresso Nacional, que foi a constitucionalização do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Ele é o principal financiador da educação brasileira, né? E, nesse sentido, a gente avançou muito, enfim, foi um processo
que a sociedade civil participou, enfim, que diversos parlamentares das mais diversas opiniões e partidos, enfim, promoveram o debate, né, de universalização, né? O fundo tem esse caráter de universalizar a educação. E agora, um ano depois, a gente está debatendo a segmentação, né, a segregação, debatendo contextos individuais, né, para agradar um pequeno público que, enfim, não está olhando para o todo da educação, né, que não está pensando na superação das desigualdades educacionais e não está pensando no fortalecimento da educação no país. E essa fala do Renato, Roberta, quando fala justamente dessa valorização da escola, mas não a escola no sentido lá de cimento feita, mas de todo o sistema, o ecossistema da escola, não é? Também me parece um ponto central de você discutir a escola como prioridade de cidadania, de democracia, não é? E que está sendo deixada em contraponto ou para outro momento, isso. Sim, e eu penso o seguinte, a gente precisa enxergar a escola como um ecossistema de construção social, de potencialização das pessoas. A gente precisa potencializar o educador, a gente precisa potencializar o gestor educacional, a gente precisa potencializar a família, os alunos. Por que eu trago isso, Julie e Renato? Se a gente parar um minutinho aqui para pensar, todos nós temos uma lembrança, uma memória afetiva da escola. Todos nós lembramos de coisas da escola que a gente, poxa, marcou e falou assim, nossa, isso foi muito bacana. Também outras coisas que não foram boas. E isso é que nos fez ser a pessoa que somos hoje, que a gente aprendeu a lidar com as nossas frustrações, ou está aprendendo. A gente aprendeu que muita coisa do que nos ensinaram, a gente teve que ressignificar e construir outros significados para o dia a dia. Então, veja, se a escola é um campo social onde eu tenho a heterogeneidade, eu tenho a diversidade, eu tenho pessoas que pensam diferente de mim, que pensam igual, eu tenho a experimentação das diversas sensações que me fazem humana. Eu tenho que ver essa escola como um rico espaço que dialoga com a cidade, que dialoga com o país, que dialoga com o mundo. E não é um diálogo que se dá apenas no campo físico, é um diálogo que passa também pelo campo tecnológico, que passa pela construção do entendimento de cidadania. Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem que pôr a escola como ponto focal de discussão. Mas a escola nas suas inúmeras potencialidades. Eu agora, nesse momento, estou dentro de uma escola. E eu tenho certeza, cumprindo todos os protocolos que são necessários, mas eu tenho certeza que quando uma criança minha, aqui na escola, grita, sorri, chora, brinca, ela está aprendendo. Porque isso faz parte da construção social. E aí eu queria trazer uma fala do Papa Francisco, que ele pede para nós que estejamos todos unidos enquanto aldeia global por um pacto educativo global. E aí a gente não precisa ser católico, evangélico, kardecista, umbandista, a gente precisa estar unido pela educação. A gente pode pensar diferente, a gente pode ter partidos políticos diferentes, a gente pode ter ideologias diferentes, mas a gente não pode abrir mão de um pacto educativo para ter uma sociedade melhor, uma escola melhor, pessoas mais preparadas para o pleno exercício da cidadania. Por isso que é essencial discutir escola. Discutir essa escola, discutir essa questão social, da construção social desse indivíduo, né? A gente está encaminhando para a reta final do nosso Alesp Cidadania, mas eu quero ainda falar do Renato para essa questão do quanto
discutir a escola, discutir o entorno da escola é defender a democracia também. Sem dúvida, acho que a gente não consegue imaginar, na verdade não se tem na história mundial uma grande democracia consolidada, enfim, que não tenha sido um projeto que passasse pela escola, né? Inclusive para alfabetizar a sua população, né? Para educar a sua população, para que ela possa exercer de fato a sua cidadania. Né, o acesso à educação escolar, ele é um pilar fundamental, né, da consolidação da nossa Constituição de 88, da nossa democracia, porque no ambiente escolar, desde a infância, os estudantes estão em contato com o contexto da sociedade, né, com o microcosmo ali da sociedade, né, onde se aprende a participação, né, a tolerância, os limites, né, o respeito, a cidadania no convívio diário, né. Aí a gente fala do homeschooling, né, e a gente tem essa missão na educação brasileira de preparar para o exercício da cidadania, né? Como que se faz isso no interior de um lar, entre iguais, né? Como se faz isso sem a discussão, sem o debate produtivo, o debate respeitoso, né? Até porque a noção de cidadania, ela não é uma noção individual, né? Ela é coletiva, só se é cidadão na cidade, na sociedade, no convívio com outro cidadão. Ele pode ser até um cidadão que pensa igual a você, né? Enfim, não tem, mas você precisa ter esse convívio, conhecer o outro, né? E a sociedade brasileira hoje, ela oferece diversas maneiras de se pensar a escola, né? Para essas famílias, enfim, que não representam vamos dizer assim, o padrão das famílias brasileiras, né, que são famílias com até 3, 4, 5 salários mínimos, né, mas essas famílias que querem optar por um tipo de educação com uma linha ideológica, ou religiosa, ou pedagógica, está à disposição dessas famílias diversos tipos de escola no Brasil hoje, né? O ensino confessional, está aqui a ANEC, que não me deixa mentir, ele é uma prática muito comum no país, enfim, ela é legítima, ela está presente na nossa sociedade, ela pode ser adotada pelas famílias, né? Há escolas das mais diferentes linhas pedagógicas, né? E colocar os seus filhos nessas escolas certamente contribui muito para o desenvolvimento, inclusive, das habilidades emocionais, né? Como se vai chegar futuramente, né, voltando para mais um item da Constituição, como você vai voltar para a questão da qualificação para o trabalho se você não teve convívio, né, com similares, né, com pessoas que pensam diferente, né? Então, a gente vê como uma perda muito grande para a criança, né, e para a sociedade, né, essa limitação ao convívio na escola, né? Porque é na escola em que se exerce as primeiras, né, noções de participação, e prepara-se ali o cidadão para a sociedade e para que a gente possa consolidar a nossa democracia, que não tem como não passar pela escola. É isso mesmo. Renato, chegando aqui no nosso final do Alesp Cidadania, te agradeço, viu, pela contribuição nessa boa discussão sobre esse tema. Eu que agradeço, Júlia, eu que agradeço a Roberta também pelas excelentes colocações e agradeço também aos telespectadores. Roberta, também agradeço você por contribuir hoje para essa discussão, não só do homeschooling, mas também sobre a educação aqui no nosso país. Roberta, o seu áudio. Obrigada, Julie, obrigada, Renato, obrigada a cada telespectador. Que nós possamos estar juntos sempre numa pauta tão positiva que é a educação brasileira, que são as nossas escolas. Que a gente esteja unido mais pelo coletivo, e menos ódio, menos diferença no sentido daquele que diferencia, e muito mais diferenças naquilo que nos potencializa nas nossas diferenças. Muito obrigada. Você que está em casa já sabe, né? Pode rever esse programa lá no nosso canal do YouTube. Eu fico por aqui, fica com a nossa programação na Rede Alesp. Tchau!